Olá, segundo ano. A gente vai dar continuidade então à nossa aula. Na semana passada nós falamos sobre Frida Kahlo e tínhamos terminado, né? Finalizamos surrealismo e falamos um pouco sobre a Frida Kahlo. Hoje nós vamos falar sobre um outro artista, porque a gente vai entrar num outro estilo. A gente vai começar a falar agora sobre a arte abstrata. Então, para a gente entender um pouquinho, a arte abstrata ela traz uma compreensão, né, da pintura como uma reunião de linhas, cores e formas. Ela tem um caráter expressivo, assim como a gente estudou no expressionismo, que é o estilo do Van Gogh, que tenta expressar algo, expressar um sentimento através das cores, por exemplo. E ela busca uma linguagem universal, algo que todos possam se identificar, que não tenha necessidade de ser de uma região específica ou de um tempo específico. Então ela busca essa linguagem que seja mais universal. Lembrando que, né, a arte abstrata ela não é figurativa. Então, por exemplo, as obras do Van Gogh tinham lá uma forma diferente de pintura e tudo mais, mas ela era figurativa. A gente via o autorretrato, a gente via, por mais que não fosse algo tão ligado assim à realidade, a uma realidade muito realista, ainda era figurativo. Você conseguia identificar o que o artista estava representando na tela. Na arte abstrata, isso não é. Essa identificação não se dá de cara, você não consegue. Geralmente, né, você não consegue identificar o que o artista está pintando ali só de olhar para aquela obra, ainda mais se olhar rapidamente. Então, o Kandinsky, né, falando especificamente sobre o Vassily Kandinsky. A gente vai começar falando sobre ele para eu explicar um pouquinho, para dar um pouquinho de contexto, né? O Kandinsky, ele nasceu em Moscou, na Rússia, e chegou a se formar em direito por lá. Ele se formou, né, para ser advogado, mas ele recusou uma vaga de assistente na universidade e resolveu se mudar para Munique, na Alemanha, em 1896, que é onde ele começa a se dedicar mais aos seus estudos da arte. Ele já estudava pintura desde muito jovem, desde criança, assim. A família dele tinha uma ligação muito forte com a arte. Mas é só depois de se mudar para a Alemanha que ele começa a levar a arte a sério como uma profissão mesmo. Mas então ele começa a estudar lá na Escola de Belas Artes da Alemanha, mas ele não se dá muito bem com as aulas, porque ele não gosta muito de ficar no estúdio fazendo as pinturas realistas e os desenhos de modelo vivo. Ele prefere pintar ao ar livre. E essa preferência dele de pintar ao ar livre é algo também que se dá, né, deixa claro uma certa influência que ele tem pelo movimento impressionista. Foi inclusive vendo, né, visitando uma exposição de artistas impressionistas que foi um dos momentos que fez ele se despertar, assim, esse interesse dele pela arte. Essa ligação dele com o exterior, né, com a pintura ao ar livre e tudo mais, a paisagem, isso se dá desde muito cedo. Quando ele ainda era muito pequeno, ele tinha uma ligação muito forte com o pôr do sol de Moscou, que é a cidade dele. Ele dizia que era como se ele conseguisse sentir aquelas cores, né? As cores do pôr do sol, esse alaranjado do sol, né? Se pondo. Outra ligação também que ele tem especificamente com a questão das cores são as casas que tem nessa região da Vológueda, que tem elas são todas muito coloridinhas, assim, com essas cores muito vibrantes. Isso também vai aparecer nas obras do Kandinsky mais para frente. Aqui a gente tem essa pintura nessa fase do Kandinsky, que ele está pintando paisagens, e a gente consegue observar a ligação dele, a influência dele pelos artistas impressionistas. Essa daqui é uma pintura do Claude Monet, que é um artista impressionista. O impressionismo é aquele estilo que nós estudamos no ano passado, que ele se preocupa apenas mais em representar as cores, ele não faz muitos contornos das paisagens, os contornos das pessoas, ele foca na questão da cor e não na questão do contorno, não na questão do desenho. É mais uma ligação com a cor mesmo.
Então a gente consegue observar essa influência nessa pintura do Kandinsky. Essa ideia de não se preocupar tanto com o contorno e de sim tentar representar as cores que ele está observando na paisagem. Essa pintura chama Casa de Monique. A gente consegue ver um pouco mais essa questão do Kandinsky com as cores, né? Essas cores vivas, e lembra muito aquilo que eu falei que ele tinha, né, da ligação com essas casas dessa região, que eram coloridinhas e tudo mais. Então, quando ele tenta retratar aqui as casas também de Munique, ele faz o uso, assim, das cores de uma forma muito expressiva. Outra questão também que é bom de observar aqui nessa obra, isso é em 1908, ele começa já a fazer uma pintura que, por mais que ainda é figurativa, ela passa a ser mais estilizada, ainda cada vez mais distante da realidade mais perfeita, sabe? Dessa realidade mais figurativa. A gente ainda consegue observar que são as casas, que tem as pessoas, mas é cada vez mais estilizado isso. É cada vez mais distante de uma pintura realista. Então, como eu falei, né, ele tem essa raiz expressionista porque o Kandinsky, a abstração que o Kandinsky vai trazer, ela é uma abstração da emoção. Ele acredita muito que a arte é algo que vem da alma do artista mesmo. Ele tem essa ligação espiritual. Então, ela traz, assim, especialmente através das cores e das formas, né? Então, ele tem essa ideia de ressonância interior, é justamente isso, é algo que, como a pintura é algo que vem de dentro, que vem da alma do artista, e ele coloca isso na tela. Então, as cores da obra do Kandinsky são sempre muito intensas, e elas têm um certo movimento, a gente vai entender isso um pouco mais pra frente, e tem essa ligação com a música também. O Kandinsky, ele busca uma harmonia semelhante à da composição musical. Ele, como eu falei, ele sempre foi muito ligado à arte, especialmente à música. Em 1911 é quando ele realmente passa a fazer obras abstracionistas, né? Com essa totalmente distante da figuração, com esses aspectos da arte abstrata. Isso que eu falei, que é da ligação que ele tem com a música, né? Kandinsky, ele toca piano e violoncelo desde muito novo. E um dos fatores, né, que o fez despertar esse sentimento pela arte, né, esse interesse pela arte, foi uma experiência que ele teve ainda quando era muito jovem, quando ele ouviu uma composição do músico Richard Wagner, que é um compositor alemão. Ele teve uma experiência sinestésica. O que é uma experiência sinestésica? Vocês talvez já devem ter ouvido falar que tem algumas pessoas que têm essa... Não é bem uma deficiência, uma síndrome, mas tem a sinestesia. Elas, por exemplo, conseguem ver a música. Então, quando elas ouvem uma música, elas veem as cores no ar, assim, dançando, por exemplo. Elas conseguem... Algumas pessoas já são com a relação... a sinestesia, ela é ligada aos sentidos, né? Aos 5 sentidos. Então, algumas pessoas, elas conseguem sentir cheiros quando ouvem música, ou quando veem alguma pintura, alguma coisa assim, ou veem as cores quando ouvem uma música, que foi a experiência que o Kandinsky teve ao ouvir essa música do Wagner. Mais tarde, já em 1911, Kandinsky já está, né, fazendo essas pinturas mais abstracionais, essas pinturas mais abstratas, ele vai num concerto de um compositor que ele gosta muito, né, das composições, e ele se sente inspirado por aquele concerto e faz uma obra inspirada na música tocada pelo amigo dele, que chama, ele pinta essa obra, chama Impressão número 3,
o concerto, que é inspirado por essa ocasião, né, desse concerto que ele foi assistir. Uma coisa que é importante a gente ressaltar são esses títulos que ele dá para a obra dele. Então, a gente tem as impressões. A impressão é a observação do mundo. Então, por exemplo, né, a impressão aqui foi porque ele foi ao concerto, então ele tenta expressar essa experiência na pintura, experiência de algo que ele viveu, de algo que ele observou e ouviu. Tem as improvisações, que aí já vão ser expressões da natureza interior, ou seja, aquilo que eu falei, né? Que ele falou que o artista tenta botar algo que está algo espiritual, algo que vem da sua alma na tela. E aí ele dá um nome para essas obras de improvisação. E a composição, que é a fusão entre os dois, entre o interno e o externo, ou seja, o interno, algo que vem da alma do artista, e o externo, algo que o artista observa no mundo. E também é considerado uma fusão do consciente e do inconsciente. Aqui a gente tem um exemplo da improvisação, é a improvisação 28, segunda versão. Isso é importante ressaltar. Ele fazia muitas obras e muitas delas recebiam esses nomes. Então é sempre impressão número 3, improvisação 28. A gente tem essa daqui, por exemplo, que é a composição 8. Aí a composição a gente vê essa ideia, né, de ser algo do interior e algo interior e exterior ao mesmo tempo. A gente tem essa, como eu falei, a harmonia musical que eu falei. Muitos dizem que ele gostava de pintar ouvindo música, então ele tenta colocar isso na tela, os sons que ele está ouvindo através das formas e das cores. Então, se ele ouve um som, ele tenta retratar aquela experiência sinestésica que ele teve. É isso que ele está tentando fazer nas pinturas dele. Como, por exemplo, nessa daqui, na composição número 8. E aí é isso que eu falei, entendeu? Por exemplo, a junção do interior com o exterior. O interior é algo que vem de dentro do artista, o exterior, por exemplo, uma música que ele ouve e ele tenta colocar na tela. O Kandinsky, que ele fundou 2 grupos durante sua vida, 2 grupos de artistas. Um deles chamava Cavaleiro Azul, que era interessante porque o Kandinsky, né, tinha essa ligação com a cor, e ele dizia, por exemplo, que o azul é uma cor que nos convida a ir além das coisas, né, terrenas, do que tá no âmbito terreno, e ir além num nível espiritual. Ele morou, como eu falei, né, ele tinha se mudado de Moscou, foi para a Alemanha, ficou lá até o período da Primeira Guerra Mundial, depois precisou sair, acabou voltando para Moscou. E quando ele volta para a Alemanha depois, em 1921, ele vai ser professor numa escola de design muito conhecida, muito importante no mundo da arte, que é a Bauhaus. Ele leciona lá até 1933, que é quando ele precisa deixar novamente a Alemanha por conta da ascensão do nazismo. E é nesse momento que ele se muda, ele vai para a França, e é lá que ele morre, em 1944, isso 10 anos depois, né, que ele se mudou, aos 78 anos. Vale ressaltar que ele nunca parou de produzir. Essa daqui foi a última pintura que ele fez. Em 1944, a gente consegue ainda observar essas características na obra dele, das obras deles que eu falei, da questão da composição, né, da harmonia musical e do uso das cores e das formas de um jeito harmônico, e apesar de continuar ainda sendo abstrato. Eu vou encerrar por aqui, por hoje. A gente tem alguns trabalhos aí que eu deixei para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, hoje eu não vou passar mais nada, mas qualquer dúvida que vocês tenham, como sempre, vocês sabem, né? É só mandar mensagem lá pelo aplicativo do Google. Na semana que vem a gente dá continuidade, então.